Muito bem, iniciando o programa Jogo do Poder, esse programa que faz parte da sua vida, eu gostaria no início do programa de externar alegria e mandar um abraço a todos os telespectadores que me param na rua, parabenizo pelos programas que a gente faz e com certeza a Mundi TV faz parte da vida de vocês, vocês telespectadores que acompanham a programação no canal 10 da Mundi TV pela Ver TV. E mandar um abraço especial para a dona Elisete, lá do Parque Imperial. Me parou na rua e falou, gosto do seu programa, acredito no seu programa. E também mandar um abraço para Enildo Relojoeiro. Também me parou e falou, estou lá em Lagoa Doce e toda vez que posso estou em campo só para assistir o seu programa. Isso que é moral. Gostei mesmo de saber. Um abraço para vocês e toda essa legião de amigos que acompanham pela Mundi TV essa programação. Hoje recebendo aqui no programa Jogo do Poder o vereador Rafael Diniz. Já pela segunda vez aqui no programa, veio para a gente fazer um debate, fazer um balanço da última eleição tanto de governador, quanto presidente, quanto deputado estadual, federal, senador. Vamos fazer um balanço de tudo e fazer um prognóstico a respeito das eleições de 2016. Vocês me dizem, falta muito tempo, Charles? Acabou uma eleição, já se pensa na outra. Mas eu vou conversar com o Rafael e saber dele aí como anda o seu mandato, quais são as perspectivas para o próximo pleito de 2016? Vamos saber de tudo aqui hoje no programa Jogo do Poder. Rafael, com muito prazer que eu lhe recebo mais uma vez aqui nessa segunda casa sua, aqui o programa Jogo do Poder. Charles, agradecer o convite, é sempre um prazer estar com você, estar aqui no Mundi TV com a sua equipe toda, que sempre nos acolhe com muito carinho, mandar um abraço para todo telespectador, pedir que você mande um abraço depois para o meu irmão Rodolfo, que acompanha sempre o seu programa quando pode. A professora Beatriz também, mamãe, vovó, todo mundo lá. Rodolfo lá. Manda um abraço para Charles, que é amigo seu de outras épocas. Felipe também. Exatamente. Não mora em Campos, né? Não, mora no Rio hoje. Mora no Rio. É médico lá. E Rodolfo pediu, manda um abraço para Charles, pede para ele mandar um abraço para mim. Então deixa eu mandar um abraço. Rodolfo, um abraço a você, conheço desde pequenininho. Apesar de não ter crescido muito, mas pequenininho é só o carinho que eu tenho por você. É especial por toda a sua família, pode ter certeza. Dona Beatriz também, um beijo para você, minha querida, Dona Zaira, toda a família. É uma alegria muito grande estar aqui para poder bater esse papo com você, que é sempre bom quando a gente tem a oportunidade, que as pessoas passam a conhecer mais um pouquinho da nossa pessoa, do nosso trabalho. Então a gente tem que agradecer os meios de comunicação independentes, como é o seu caso aqui, um programa independente que abre espaço para todas as opções políticas, para todas as questões partidárias, que possamos desenvolver aqui um pouquinho nesse bate-papo. Realmente, é importante nós trazermos isso a debate, porque muitas vezes ficam aquelas perguntas sem respostas, aquelas indagações que muitas vezes só aqui ao meu lado e na frente das câmeras o telespectador pode saber um pouquinho mais da sua vida, do seu trabalho, da sua opinião, também dos seus projetos, isso que é o mais importante. Agora vamos começar a falar sobre a última eleição. Acabou agora, final de outubro, segundo turno das eleições para o governo do Estado e governo federal. Nós vamos voltar mais um pouquinho no dia 5 de outubro em relação aí às eleições no âmbito estadual e federal em relação aos deputados e senadores. Romário foi um fenômeno de votos, aproximadamente 5 milhões de votos, 4 milhões e 700 mil votos aproximadamente, batendo quase que a casa dos 5 milhões, foi um fenômeno. Podendo aí pensar já em pleitear um cargo para a Prefeitura do Rio, quem sabe. Governador ainda não, até porque isso é um fenômeno que também a gente tem que ver até quando se sustenta. Você começa a avaliar sobre a ascensão de Romário, em especial a votação que ele obteve em Campos, que ele fez obteve a marca de 106 mil votos só na cidade de Campos, enquanto a partir do candidato que veio ao governo do Estado para a candidatura de governo do Estado, saindo de Campos, que é o Garotinho, fez 96 mil votos no primeiro turno. E já o candidato a senador que foi eleito, Romário, 106, aproximadamente 10 mil votos de diferença, onde Romário só viu uma vez em Campos. Como você avalia isso? Charles, primeiro que é uma avaliação que hoje em dia a sociedade, a população em geral está descrente da classe política. Enquanto, de repente, ela estando descrente, ela encontra alguns nomes que acabam lembrando, como o caso Romário, um herói do esporte, um herói brasileiro. Qual brasileiro que não admira o futebol do Romário e a história que ele tem, principalmente à frente da seleção brasileira? A pessoa acaba buscando, em algum ponto daquela pessoa, alguma coisa boa que ele tem para oferecer. Uma referência. Uma referência. Já que ele tem uma classe política na qual ele não acredita em sua maioria, por que não buscar uma pessoa, entendeu? Na qual ele acredita, que já defendeu os interesses dele, ainda que como torcedor de futebol, e nessa descrença, vou escolher o Romário. E o Romário,
ele teve a excelente votação dele para deputado federal há 4 anos, e ele multiplicou isso tudo como senador agora porque ele vem fazendo um bom mandato como deputado, porque tem aquelas figuras, seja como artista ou como ex-jogador de futebol, qualquer esportista que entra na vida pública, mas logo se apaga, porque ele não nasceu para aquilo. E o Romário não, o Romário mostrou o outro lado, mesmo sendo um herói esportista, né, do nosso país, ele soube enfrentar temas importantes dentro da Câmara Federal, ele soube pressionar bastante a própria questão do esporte. Então, eu acho que isso aí deu uma sessão. Bom, o cara não é só bom jogador de futebol. Duas bandeiras importantes ele exatamente, levantou. A própria deficiência. Abriu com a CBF. A questão do deficiente. E a do deficiente, que ele tem um exemplo desse em casa, que é a sua filha. Ives, salvo engano. Então, eu acho que o Romário fez isso. Ele pegou a questão do artista, do popular, daquele que é amado pelo povo, né, isso por causa do esporte, e agregou a isso um bom mandato de deputado federal. Então, bom, aquele cara que votou no Romário só para ele ser um craque de futebol, na descrença dos outros, estando descrença do resto da classe política, encontrou um cara que é um herói no esporte, mas que também exercia um bom papel como deputado federal. Não tem por que votar no Romário. Daí eu acho que a votação expressiva que ele teve. Em especial em Campos, o que na verdade pode nos mostrar, fazendo uma avaliação mais a fundo, em relação à sua votação em Campos, onde só veio uma vez, e em contrapartida o Garotinho como candidato saído de Campos com 96 mil votos e Romário 106. Como se apresenta esse número para você? Eu acho o seguinte, primeiro você tem que... São 2 eleições, querendo ou não, diferentes, né? São 2 cargos majoritários, mas não para o mesmo cargo. Exatamente, querendo ou não, tem essa diferença. O Romário não tinha adversários, vamos dizer aí. O único que fez um pouco de frente ele foi o César Maia, mas que não decolou. Quem decolou foi o Romário desde o início, a gente sabia. A gente não sabia quanto que o Romário faria, mas quem teria uma votação expressiva, ele teria. Isso já era definido muito desde antes. Desde a arrancada. Exatamente, desde a arrancada, quando o processo começou. Isso já era. O Romário está eleito. Com quantos votos a gente não sabe, mas que vai ser uma votação expressiva. Já a questão para governador, eu acho que fica mais fácil a gente comparar com os próprios candidatos a governador. E quando você vê, de repente, um candidato que, mesmo sendo da sua cidade, talvez porque o grupo político dele não esteja exercendo um bom papel, que é o que eu acredito, dentro da sua própria cidade. Se você não faz dever de casa dentro da sua cidade, como é que você vai ganhar fora? Realmente, isso aí pode ser uma avaliação, e se nós avaliarmos a fundo, realmente, veremos que 40 mil votos, que foi a diferença entre o segundo e terceiro colocado, realmente iremos perceber que esse dever de casa não foi feito. Os 40 mil votos poderia ter sido realmente virado dentro de casa. Poderia ter feito essa diferença dentro de casa. Campos poderia representar essa diferença. Continuando, em relação ao segundo turno, é importante lembrarmos que o Pezão vinha assim, numa ascensão. No primeiro turno ele ganhou em vários municípios do estado. É importante lembrarmos que o Pezão, desde o início, já se apresentava como um candidato de aceitação popular muito forte em relação aos outros, e veio se mostrar isso, deixar isso claro no segundo turno. Em especial, o apoio do Garotinho ao Marcelo Crivella para o segundo turno. Eu não consegui entender muito bem qual foi o acordo, até porque não assisti, mas só que Campos mostrou muito bem, São Francisco mostrou muito bem o nível de apoiamento que foi feito, porque Campos, no segundo turno, o Pezão fez 117 mil votos, enquanto a partida, o Crivella fez em torno de 107, em torno de 9 a 10 mil votos de diferença. Acredito eu que tenha sido de 117 a 110, 7 mil votos de diferença. 7 mil votos acredito, de diferença. Então, o Pezão veio sim a ganhar em Campos, né, o que se mostrou aí uma surpresa, até porque o grupo... Uma feliz surpresa. A gente vai comentar sobre isso. Veio sim a mostrar uma força que aqui o grupo hoje de oposição demarcou um terreno. Em São Francisco, em especial, no primeiro turno, quando lá o prefeito Pedrinho Xerene apoiava o Garotinho, fez 10 mil votos aproximadamente, ele passou da casa dos 10 mil. Já o Pezão fez 7.500. Segundo turno, quando o Garotinho declarou apoio ao Crivella, claro que todos esses votos deveriam, claro, ser carreados para o candidato que ele estava apoiando, foi o contrário que aconteceu. Não sei o que realmente o Pedrinho Xerene e seu grupo fez em São Francisco, que o Pezão, no segundo turno, marcou 13 mil votos e o Crivella 6.500. Lá foi dobrada a diferença, não sei qual foi o nível do acordo do Garotinho em relação ao seu apoio. Mas em Campos em especial, realmente a oposição começou sim a mostrar, e a que veio, já deixou claro que a situação em Campos, a população não está gostando da administração do governo municipal, não está realmente aceitando as ações, e veio deixar claro nas urnas
o que pode aí despontar para um próximo pleito essa rejeição. Como você avalia esse momento? Primeiro, Charles, dizer a união da oposição no apoio ao Pezão. E ele foi o elemento principal de nós conseguirmos fazer isso. Quem conhece o Pezão sabe aquilo que ele mostrava no programa de TV, e tenho certeza que foi um dos pontos principais na hora de conseguir votos para ele, foi quando ele é aquela pessoa mesmo que ele é. É um cara sério, mas um cara simples, de hábitos simples, e que gosta de olhar no olho para conversar. E quando ele chegou para conversar com todos os segmentos da oposição, ele demonstrava isso: olha, eu sou um cara agregador, eu quero unir pessoas, independente de qualquer família, coisa, respeito a todo mundo, e a partir daí eu quero respeito de todo mundo. Eu acho que essa posição do Pezão mostrou a todos nós, quadros de oposição, que nós tínhamos que ter coragem para largar a vaidade de lado e entender que naquele momento eu tenho que dar as mãos a quem quer que seja da oposição em busca de um único objetivo, que é a eleição do governador Pezão. Isso, graças a Deus, aconteceu por parte de todos os segmentos da oposição. Você via grandes figuras ali que já foram adversários políticos em outros momentos, que não têm pensamentos políticos parecidos. Estavam congregando o mesmo exatamente, lado. que a gente entendia que o melhor para o nosso Estado, naquele momento, e consequentemente para a nossa cidade, era Pezão. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu reparei desde a primeira caminhada que nós fizemos aqui no centro de Campos com o governador Pezão, as pessoas só falavam assim: governador, por favor, nos liberte. Liberte a nossa cidade, coloque a nossa cidade uma cidade independente, onde as pessoas possam falar livremente o que pensam de política. A gente sente a cidade hoje um pouco acuada, com medo de expressar o que pensa. E a resposta é bem das urnas. Até os últimos dias, eu lembro de uma sexta-feira, pesquisas internas não mostravam a vitória do Pezão. E a gente apostava nisso. Eu acho que o voto vai virar. É um voto que está escondido, de pessoas que não podem falar que querem votar no Pezão, exatamente porque deve ter alguma ligação com um grupo político que administra a nossa cidade, mas que não queriam o Crivella naquele momento, e queriam o Pezão. E, como você disse, a questão do apoio do Crivella, que o Crivella recebeu do Garotinho, eu acho que foi o único candidato que tinha menos rejeição e que falou: epa, eu quero rejeição. Eu quero rejeição, foi isso que ele fez. Eu conhecia pessoas que votaram no Crivella no primeiro turno, e não votaram nele no segundo, exatamente por ele ter aceitado esse apoio político. Eu vou agora trazer para você uma informação que são números, que é importante para nós ilustrarmos esta conversa. Primeiro turno, o Garotinho estava batendo aí até a última pesquisa, às vésperas da eleição, em torno de 47%, 48% de rejeição, o Garotinho, até aquele momento. Enquanto a partir do Crivella representava em torno de 13%, 14% o nível de rejeição dele, percentual, que mostrava no final do primeiro turno. Quando foi para o segundo turno, claro que ali começaram as forças se juntarem. Lógico. O Garotinho, quando declarou o apoio ao Crivella, no final do segundo turno, o percentual de rejeição do Crivella já estava batendo 44%. Ou seja, ele buscou aquela rejeição. Assumiu para ele, né? Ele quis, eu acho que pagou por isso. Inclusive na nossa cidade, eu posso falar dentro de Campos, quantas pessoas chegaram até mim: olha, eu votaria no Crivella, não vou votar exatamente porque ele aceitou o apoio do outro grupo político que eu condeno na minha cidade. Então eu acho que isso foi um outro reflexo desse processo eleitoral, exatamente. Fator realmente que levou exatamente né? a isso. Exatamente. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, com certeza voltaremos a falar sobre política no próximo bloco. E com certeza vocês não saiam daí, que o Jogo do Poder já volta. Eu vou e volto.
Venham viver no João 23 e no Pirlim Pimpim o seu direito a uma infância feliz. Venham aprender para a vida e não apenas para a escola. Matrículas abertas a partir de 10 de novembro. Telefones 2733 1827 ou 2725 1496. Voltando ao segundo bloco do programa Jogo do Poder, hoje recebendo Rafael Diniz, vereador do município de Campos dos Goytacazes, aqui ao meu lado. Vamos voltar a falar sobre essa atual situação que se desenha para o município de Campos no pleito 2016, mas antes disso, eu gostaria que você começasse, se possível, numerar algumas figuras que representaram a força, representaram um apoio realmente importante naquele pleito último que acabou no segundo turno. Poderíamos numerar aqui o Arnaldo Viana, o Nildo Cardoso, Rafael Diniz. Fica difícil, né, Charles, a gente citar alguns nomes, porque vai que a gente esquece de alguém. Eu sempre digo que aquela pessoa que contribuiu com um voto, ou 10 votos, ou 100 votos, ou 10 mil votos, tem a mesma importância. Né? Eu acho que se colocando junto do grupo, dando uma mão e caminhando, né, com responsabilidade para alcançar aquele objetivo, aquela pessoa tem a sua importância. Então fica difícil. Você citou alguns nomes importantíssimos aí. O ex-prefeito Arnaldo Viana, o meu líder de oposição e amigo pessoal, o Nildo Cardoso, que tem uma força extraordinária na nossa Baixada Campista. Tantas outras pessoas, podemos lembrar aí do deputado Roberto Henrique, do deputado João Peixoto, que foi o único deputado eleito de oposição, deputado estadual eleito de oposição. Tivemos algumas figuras também de segundo turno, que foram importantíssimos, quando os vereadores Marcão e Fred Machado somaram também para o nosso grupo, para o nosso apoio ao governador Pezão. A ex-prefeita de São João da Barra, que teve uma votação brilhante, especialmente em São João da Barra, Carla Machado. Mais de 8 mil votos. Credenciou como nome já para a eleição de São João da Barra. Com certeza, sem dúvida nenhuma, acho que mostrou a força dela dentro da casa dela. Então são vários nomes que a gente pode somar e todos eles, eu posso falar mais dos meus 3 colegas de oposição, que é com quem eu tenho uma relação política forte e também em relação ao pessoal. Mas de qualquer forma, acho que todos contribuíram, e principalmente quando entenderam que estava na hora de a gente colocar as vaidades de lado, as diferenças de lado, em nome de um único objetivo, que era eleger a melhor opção do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso governador Luiz Fernando Pezão. Realmente. E sem esquecer também de outras forças, de outros municípios, tantos outros prefeitos, ex-prefeitos e vereadores dos municípios vizinhos que estiveram sempre presentes aqui. Realmente, é importante nós pontuarmos aqui as figuras que realmente foram importantes e não nos deixando de esquecer também aqueles companheiros que vinham ali militando, que também têm a sua representação. Se formos falar nomes aqui, iremos levar pelo menos 2 horas e meia de programa para numerar. Desculpa, né, para não esquecer algumas pessoas que também foram importantes. Nós fazemos também aí a lembrança de todos indistintamente. Na última sexta-feira aconteceu o aniversário de 66 anos do Dr. Arnaldo Viana, onde foi até um aniversário surpresa. É importante também nós lembrarmos, foi feito no Meu Sonho, Espaço e Festas, no Alphaville, onde existia ali em torno de 250, 300 cadeiras disponíveis para sentar, mas o salão ficou pequeno. Mas vamos passar aqui o VT, né? Eu estive lá, registrei esse momento, com certeza foi muito bem prestigiado. Estiveram lá o vereador Marcão, o vereador Zé Carlos Monteiro, esteve também o vereador Fred Machado, deputado estadual João Peixoto, ex-vereador Rogério Matoso, ex-deputado estadual Claudeci, dentre outras figuras, vamos numerar aqui também, vai levar um longo tempo. Então, vamos trazer aqui alguns nomes que estiveram lá e lá foi percebida a sua ausência. É importante também que o próprio Dr. Arnaldo falou, poxa, acabou não aparecendo, deve ter outro compromisso, mas não vai faltar oportunidade para estarmos juntos. E o que você tem a dizer sobre aí? Aproveitar e externar também os parabéns. Lógico, desejar felicidade, saúde e paz, que eu acho que é importante. Eu não tenho uma proximidade com o Dr. Arnaldo, com o ex-prefeito Arnaldo Viana, nos conhecemos de rua, oi, como é que o senhor está, tudo bem? Tenho um respeito muito grande por ele, pelo excelente médico que ele sempre foi. Meu pai, que fez oposição firme, enquanto vereador, ao ex-prefeito Arnaldo Viana, ele sempre disse que politicamente ele discordava de muitas coisas do ex-prefeito Arnaldo Viana, mas que pessoalmente tinha um carinho e um respeito muito grande pela pessoa, Arnaldo. Qualquer lugar que você vai em Campos,
Ele é uma pessoa muito querida e muito respeitada. Foi médico do meu avô. Exatamente. Então, esse mesmo respeito que meu pai sempre teve por ele, eu continuo tendo um respeito muito grande, desejo toda a felicidade do mundo. Infelizmente, não pude comparecer por questões pessoais, lamentei não estar presente, mas companheiros e amigos, como eu acabei de dizer, o vereador Marcão, você mesmo disse, e o Fred Machado estiveram lá, mas foi exatamente por causa de outros compromissos pessoais que eu não pude estar presente, mas lamento, mas desde já aproveito o seu programa para deixar o abraço para o ex-prefeito Arnaldo Viana. Realmente, foi muito bem prestigiado. Você vai ter a oportunidade de assistir. Com certeza. O VT dos melhores momentos do aniversário do Arnaldo. Vai poder presenciar ali, além de depoimentos, aqueles momentos ali alegres que foram vividos. E com certeza nós estivemos lá registrando. Com certeza. Você vai ter a oportunidade de assistir. Eu gostaria agora de nós já começarmos a falar sobre o seguinte. Houve uma entrevista que o senhor concedeu numa rádio local, onde você estava sendo entrevistado sobre vários assuntos, não sobre assuntos divergentes, assuntos que realmente a comunidade quer saber. Ali você foi, além disso, prestar conta do seu mandato, que vem sendo feito. E a partir dali, em algum momento da entrevista que o senhor estava concedendo, houve ali a intervenção, a ligação por parte do Garotinho, lhe fazendo interpelações e fazendo algum tipo de debate ao vivo na rádio. E houve ali algum estranhamento? Qual foi o motivo da ligação dele? O que aconteceu foi o seguinte, não sei qual foi o motivo da ligação dele, até porque eu já tinha acabado a minha participação na rádio, já tinha me despedido já e já tinha... Você colocou alguma denúncia ali grave a ponto dele se fazer necessária a ligação? Não sei, porque que ele achou necessário estar presente no programa, acho que quem tem que responder isso é ele. Eu estava cumprindo meu papel, uma vez que eu sou chamado por qualquer órgão, por qualquer meio de comunicação, eu me sinto na obrigação de estar presente, porque é uma oportunidade que nós temos para prestar conta com o verdadeiro dono do nosso mandato, que é o cidadão campista. Qualquer homem público, ele só não pode estar presente se realmente ele não puder. Agora, se ele puder, ele tem que estar presente como uma obrigação. O próprio nome diz, homem público. Ele deve satisfação ao público, à população de Campos. Foi isso que eu fiz. Um brilhante radialista, que é o Érico Barreto, ele me convidou para bater um papinho, fui questionado sobre vários pontos. Minha atuação na Câmara, quais são os questionamentos que eu faço com relação à administração do meu município. Por aí eu fiz. Aí quando eu liguei o rádio, vi a participação do quase ex-deputado Garotinho, quando ele participou do programa e citou meu nome. Eu não cito o nome dele. Quem acompanha meu trabalho na Câmara, eu não cito o nome dele. Eu cito o nome da prefeita muitas vezes, que é quem eu tenho que fiscalizar, enquanto prefeito do município e o vereador. E quem acompanha meu mandato sabe que como eu faço isso, eu faço de uma forma respeitosa. Eu não discuto as pessoas, eu discuto os políticos e as políticas que eles realizam. Esse é o meu ponto. Eu discordo daqueles que levam qualquer discussão política para o campo pessoal. Eu não faço isso. A minha discussão é única e exclusivamente política. Se eu tenho mãe e avó, quero respeito para minha mãe e para minha avó, eu tenho que respeitar a mãe e a avó dos outros. Eu penso, claro, é importante. Eu discuto política. E como ele fez vários questionamentos a respeito do meu nome, eu me senti no direito de responder. E como eu não tenho um programa de rádio para poder rebater de imediato, apesar de eu ter o meu programa de rádio que eu faço todo sábado de manhã na Rádio Continental, eu falei, bom, vou usar da tribuna da Câmara para poder responder alguns questionamentos que foram feitos a respeito do meu nome. Foi isso que eu fiz, único e exclusivamente, sem dificuldade nenhuma. Por quê? Eu respeito as pessoas. Mas eu enfrento quem quer que seja, de uma forma responsável, mas eu enfrento. Citou o meu nome, eu me sinto no direito de questionar e de comentar aquilo, eu vou fazer independente de quem seja. E assim que ele fez, eu me senti no direito de poder responder à altura também. Foi isso. É importante lembrar que o deputado federal Garotinho já está findando o seu mandato, né, já está próximo do seu fim. É importante lembrar que existe uma rádio em Campos na qual ele pega do telefone, liga e fala a qualquer hora, que é a Rádio Diário. Alguns boatos dizem que a rádio pertence, mas eu não posso provar. É importante lembrar que documentalmente eu não tenho acesso aos documentos daquela empresa para saber se pertence a ele. Rádio Diário, TV Diário, né, o Grupo Diário, eu não sei, os boatos dizem que até porque ele liga e fala a qualquer hora. E o mesmo ele fez na rádio, que é uma rádio de fim estudantil, fim de estudo, né, não pode nem ser uma rádio comercial, é importante nós lembrarmos aqui que a rádio educativa ela tem por princípio ali o fim estudantil para os estudantes de jornalismo, rádio e TV, fazerem dali o seu laboratório para aprendizado. E o deputado federal Garotinho, ele, no momento que liga, a qualquer momento o colocam no ar. Aquela rádio, o senhor pode dizer se pertence a ele, se ele tem alguma participação, sabe de alguma coisa desse sentido? Não sei de nada nesse sentido, Charles. É uma rádio sabe também. A liberdade que o grupo político tem dentro daquela rádio. Realmente. Porque a todo momento eles usam da rádio para poder falar, colocar os pensamentos deles com relação ao governo, divulgar o governo, defender o governo, mas
Eu acho que eles aí têm que responder por isso. Eu respondo por mim. Eu digo que quando me convidarem, eu vou estar em qualquer programa. Quando aquele programa tiver responsabilidade e respeito para me receber. Porque eu sou uma pessoa que eu respeito as pessoas. Eu exijo o respeito das pessoas. A partir do momento que enfrentam o meu nome, ou questionam qualquer posição minha, eu vou enfrentar e vou questionar qualquer posição daquela pessoa. Independente de quem seja. Com respeito, com responsabilidade, mas eu enfrento quem tiver que enfrentar. Para defender o que eu penso. E acabou. Com certeza. Em relação ao seu pronunciamento na tribuna da Câmara, onde foi feito ali uma defesa em torno daquilo que foi envolvido em torno do seu nome, com certeza percebi ali um tom inicialmente. Posso ser até aqui... posso até não ser tão preciso quanto ao meu pensamento, mas primeiro momento que eu tive ali e percebi um tom de ira. Você realmente ficou muito zangado com o que foi levado ali em torno do seu nome e quis externar isso na tribuna? Ou qual era ali o seu sentimento para o momento? Quem está acostumado a acompanhar meu trabalho sabe que quando eu uso da tribuna eu sou muito firme nas minhas palavras. Eu procuro ser o máximo de agradável com as pessoas que eu posso, mais agradável que eu posso com as pessoas. Cordial, você me conhece de longa data, mas tem horas que você tem que ser firme. E naquele momento eu senti que eu precisava ser firme. Para colocar minha posição, uma vez que questionaram meu nome. Questionaram posições minhas, eu tive que enfrentar. Nada mais isso, não é nada de ira ou de raiva, até porque, graças a Deus, são sentimentos que eu tento evitar a todo instante da minha vida. Agora, coragem, enfrentamento, isso eu tenho. E tem que ter disposição, até porque representa o povo, tem uma procuração ali em seu nome. Exatamente, Charles, é isso que as pessoas, inclusive do lado governista, que eu questiono muito, que eles acham que o certo, ou que os certos estão sempre do lado deles. Ninguém que é contrário a eles é certo. Para mim, isso aí já é um sinal de fraqueza absurda, de fraqueza absurda e que não entende o processo democrático. Eu entendo o grupo político deles, eles estarem votando ou fazendo o que eles fazem. Eu não concordo. Agora, eu entendo que é uma opção deles. Agora, por que não entende as nossas opções enquanto oposição? Por que a pessoa que é oposição é inimiga? Inimigo declarado, né? É ali que se coloca. Né? Ou você está do lado, ou você é inimigo. Eu não penso dessa forma. Eu não encaro os vereadores da situação como inimigos meus. Eu encaro como adversários políticos, uma vez que temos posições diferentes. Ponto. Agora, se querem me fazer ou fazer oposição de inimigo, eu lamento. Porque eu acho que é por isso, Charles, que infelizmente hoje o nosso município se encontra como se encontra. É um grupo político que só pensa nele e é um grupo político que só pensa em vitórias eleitorais. Amargar agora talvez em uma das maiores derrotas dos últimos tempos, exatamente porque só pensa no processo eleitoral. Eu queria que eles pensassem ainda, fazendo oposição a eles, eu queria que eles pensassem em construir uma cidade melhor. Só que esse não é o objetivo deles. Infelizmente, daí eu estar no campo da oposição, porque eu questiono a forma que eles fazem política. É uma política pessoal, é uma política com objetivos eleitoreiros apenas e esquecem de cuidar da nossa cidade. Com um orçamento de 2,5 bilhões, esquecem de cuidar da nossa cidade. Hoje o grupo de oposição representa os 5 nomes. Né? O Fred Machado, o vereador Marcão, Nildo Cardoso, Rafael Diniz e a aquisição última, que eu também externo aqui a alegria, claro, de vê-lo como vereador e atuante, né? A sua atuação também no assunto da coleta de sangue, ele é muito atuante. Muito que é o vereador José Carlos Monteiro, já o entrevistei. Vereador Zé Carlos. Né? José Carlos Monteiro, que com certeza é uma ótima aquisição para esse grupo. Esses 5 hoje representam a oposição real da Câmara ou ainda está ali caminhando pela beirada? Vereador Magal, vereador Gil Viana, como se apresenta esse quadro nesse momento? Quando eu soube pela imprensa que o vereador Zé Carlos, desde já mando um abraço para ele, anunciou que a partir daquele momento ele estaria fazendo parte da bancada de oposição, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o vereador Zé Carlos. Não consegui de imediato, mas no outro dia eu consegui. Zé Carlos, você não, sou da oposição, Rafael. Eu falei, então tá bom, a partir de agora eu vou tratá-lo como oposição, do meu grupo de oposição, porque eu prefiro ouvir das pessoas. Hora nenhuma eu ouvi publicamente dos vereadores, como você citou aí, Juviana, Magal, eles tiveram as posições deles com relação à eleição da mesa diretora. Eles não quiseram votar na reeleição do Dr. Edson. Eles votaram contra. Votaram contra a reeleição do Dr. Edson. Foi isso que eles fizeram. Com a ausência do vereador Albertinho, Davidson e Genásio. Exatamente, que por questões pessoais, justificaram depois, não estavam presentes. Mas esses dois não vieram para a oposição. Então eu tenho que respeitar a posição deles. Eles não vieram para a oposição. O único que veio para a oposição, declarou oposição, foi o vereador Zé Carlos. Uma excelente aquisição para o grupo de oposição, porque é um vereador firme, um vereador muito bom de tribuna, um vereador atuante, que defende os interesses da sua comunidade. Então, eu acho que a gente só está crescendo.
Eu digo o seguinte, tem um padrinho político vitorioso, que é o deputado, João Peixoto, que vem fazendo reeleição atrás de reeleição. É uma força muito grande para o vereador Zé Carlos ter uma pessoa ao seu lado, que é o deputado João Peixoto. Isso garante muita liberdade de atuação para ele também. Verdade. Eu digo o seguinte, se nós já dávamos trabalho, sendo apenas 4, eu acho que 5, eu acho que a tendência é o nosso trabalho melhorar e a gente atrapalhar mais ainda. Atrapalhar como? Atrapalhar essa política eleitoreira que esse grupo que administra a cidade vive. Nós queremos ajudar a nossa cidade, contribuir com a nossa cidade, mas enfrentar esse grupo que, na nossa opinião, cada vez mais vem destruindo o campus. Então agora nós temos um aliado muito forte, que é o vereador Zé Carlos, e que nós recebemos de braços abertos na oposição. O que realmente representa a reeleição de Edson Batista? Tranquilidade para o governo, né, em relação ao segunda metade do seu mandato? O seu mandato está chegando ao fim, já vamos caminhar agora para os 2 últimos anos. Ou a reeleição do Edson Batista vai representar uma tranquilidade para esse fim de gestão? Acredito que sim, sem dúvida nenhuma. Você tendo um presidente que é da base do governo, isso ajuda muito, né? Especialmente porque uma coisa que a gente questiona muito na Câmara é quando os projetos chegam de emergência para serem votados. E um presidente da Câmara, tendo a mesa, eles conseguem colocar aquele projeto para ser votado de emergência, né? O que eu discordo muitas vezes. É lógico que tem alguns projetos que têm esse caráter de emergência, melhor dizendo, caráter de urgência. Mas tem aqueles que não têm e são colocados com esse caráter. E nós, muitas vezes, vereadores de oposição, nós somos obrigados a votar um projeto que nós temos conhecimento dele 5 minutos antes. E projetos importantes. Exato. Como é que eu vou ter condições de dar um voto seguro, seja favorável, seja contrário, sem ter uma condição de tempo, principalmente, para poder analisar com responsabilidade aquele projeto? É isso que a gente lamenta. Com certeza, então, a reeleição do Dr. Edson é uma tranquilidade para o grupo. Muito embora a Câmara não seja composta apenas do presidente, são outros 24 vereadores. Então, o que nós precisamos é que, de repente, se houver, né, se a oposição conseguisse mais vereadores, não para votar contrário ao governo, Charles. Quem acompanha o trabalho da oposição na Câmara sabe que quando a matéria ou vem do gabinete da prefeita, ou vem de algum vereador da situação, se a matéria é boa para campus, a oposição é a primeira a votar favorável. Eles gostam muitas vezes de vender a ideia de que nós votamos contra tudo. Mentira! Quando o projeto é bom, a gente vota favorável. Agora, quando a gente não tem tempo para analisar aquele projeto, porque eles não nos dão essa condição e a mesa vota para votar em caráter de urgência logo, ou então quando a gente entende que o projeto não é bom para... A gente não vai votar favorável. Óbvio que não. Agora, mas o rolo compressor? Esse que é o problema. Um rolo compressor que passa sem que as pessoas, nem sei se os outros colegas vereadores, respeitando o trabalho de todo mundo, nem sei em que momento eles recebem aquele projeto. Acredito que de repente recebam o projeto no mesmo momento que nós recebemos. E eles votam favorável. São pegos de surpresa também. Mas votam favorável. Não sei se eles são pegos de surpresa. Eu posso afirmar que eles votam favorável. Sem o mínimo de discussão, nós temos que entender, Charles, que a casa, os poderes legislativo, judiciário e o poder executivo, eles têm que trabalhar em harmonia, mas independentes. Nós temos que entender que a Câmara de Vereadores é uma casa legislativa e um poder independente. Só que, infelizmente, na prática, não é isso que acontece. Por vezes, nós acabamos vendo um braço do Executivo. Já questionei isso na tribuna da Câmara. É um poder independente ou é uma secretaria de governo? Muitas vezes não sei. O Poder Executivo ele tem uma influência muito forte dentro da Câmara, sua avalia dessa forma? Muito forte. Isso aí você vê nas votações. Os projetos são aprovados sem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade. Não tem nenhuma resistência. Você quer ver uma força muito grande que é demonstrada pelo Poder Executivo, e nós vamos acompanhar isso agora, e o cidadão campista tinha que estar presente na Câmara para acompanhar isso agora, que é a votação do nosso orçamento de 2015. A Câmara, no ano passado, no final do ano passado, com o orçamento de 2014, concedeu à excelentíssima prefeita 50% de remanejamento. O que é isso? Pode mudar o orçamento em 50%. É, como a gente sem diz, consulta à Câmara. Sem consulta à Câmara. É um cheque em branco que você passa para o governo. Isso é errado. Nós temos que dar um mínimo com que o Poder Executivo possa trabalhar e remanejar alguns pontos que de urgência são necessários, mas que ela venha consultar a Câmara enquanto legisladores, fiscais da lei, fiscais do Poder Executivo e principalmente, fiscais do Poder Executivo, melhor dizendo, e principalmente representantes do povo, que nós possamos dizer, olha, merece essa suplementação, não está correta essa anulação, não está bom remanejar essa verba para lá agora está... Que nós possamos ser questionados por isso. Só que, infelizmente, não. A Câmara, em sua maioria, através do rolo compressor, aprova um remanejamento de 50%. Isso quer dizer o quê? O orçamento de 2,5 bilhões tem até 1 bilhão 250 milhões para ser remanejado a qualquer momento para a secretaria basta você abrir o Diário Oficial. Você vai acompanhar sempre o Diário Oficial. Anula-se em tal secretaria e suplementa-se em tal secretaria. E por aí vai.
A Câmara tem que ser consultada para isso. Esse é o remanejamento 50%. Isso, aí a Câmara tem que ser consultada para isso. Porque nós possamos dizer, olha, merece sim, está correto, não está correto, só que infelizmente... E o que quer dizer isso? A gente assinando um cheque em branco, Por exemplo, nós temos uma verba destinada para certa parte da educação. Daqui a pouco retira-se aquela verba dali e coloca-se num show, por exemplo, da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Eu não concordo e por vezes isso aconteceu. Eu não concordo, eu acho que tem que fazer o contrário. Nós temos que tirar de certas pastas, na comunicação, por exemplo, que tem um orçamento milionário. 15 milhões. Nós não podemos concordar com isso e quanto falta orçamento e tantas outras áreas importantíssimas. Eu posso concordar que você tem um orçamento na comunicação milionário e quanto falta agulha dos postos de saúde? Faltam fraldas geriátricas, meu amigo. Falta o leite Nelcade, que é aquele leite especial que só a mãe ou o pai que o filho precisa sabe a dificuldade que é para encontrar um leite Nelcade. Então, é isso que a gente tem que questionar. Agora, se a Câmara não aprovar esse alto percentual de remanejamento, com certeza a gente vai ter um controle maior. Agora, só que desde o início, a gente já assina um cheque em branco, a gente vai passar o ano 2015 lamentando mais uma vez e tendo que acompanhar no Diário Oficial. Anula-se aqui e suplementa-se aqui. Que é triste. Realmente, é muito triste. Vou terminar agora o segundo bloco. Não saia daí. Tem um terceiro bloco ainda. Eu vou, mas volto. Quer passar uns dias no pedacinho do paraíso? Hotel Fazenda Costa do Sol. Você amanhece o dia ao som dos pássaros, jardins, ar puro da fazenda e com vista para o mar. O café da manhã do Hotel Fazenda Costa do Sol é uma delícia. Bolos caseiros, pães quentinhos, queijo direto da fazenda, requeijão, tapioca, biscoitos, mais de 4 variedades de frutas, leite, chocolate quente e sem falar do café que é feito na hora. O lazer do Hotel Fazenda Costa do Sol é inesquecível. Piscina com bar molhado, piscina com escorrega, salão de jogos, varandão com churrasqueira, quiosque com redes, área infantil com brinquedos e pula-pula, passeios a cavalo, passeios de charrete pela fazenda, campo de futebol e quadra de vôlei de areia. As acomodações do Hotel Fazenda Costa do Sol é super aconchegante. São 36 suítes confortáveis com cama queen, colchão de mola, TV, ar-condicionado, internet e interfone. Todas as suítes possuem varandas com vista eterna. O restaurante do Hotel Fazenda Costa do Sol é de dar água na boca. Com pratos típicos da região, oferecemos um cardápio variado como churrasco misto, filé à parmegiana, frango grelhado, camarão e a deliciosa moqueca de peixe capixaba. O Hotel Fazenda Costa do Sol está pronto para atender todas as suas necessidades. Disponibilizamos 2 lindos salões de festas e centros de convenções, onde são realizados os mais importantes eventos da região, como retiros, reuniões, convenções e as belíssimas festas de 15 anos e casamentos. Venha desfrutar desta maravilha. Hotel Fazenda Costa do Sol. Conheça os pacotes especiais para você e sua família. Localizado na praia de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapuana, a 30 minutos de Campos. www.hotelfazendacostadosol.com. Telefones 2727-2291 e 999996985. Hotel Fazenda Costa do Sol. Conheça também o Rio das Ostras Praia Hotel. www.riodasostraspraiahotel.com.br. Voltando ao terceiro e último bloco do programa Jogo do Poder, aqui ao meu lado, o vereador do município de Cidade de Campos, Rafael Diniz. Aqui ao meu lado, conversando sobre vários assuntos. E o assunto agora do momento
é o pleito 2016. Quando acaba uma eleição, se pensa na outra. E como é que anda aí o seu mandato em relação às últimas ações, o que pretende ser feito o seu mandato ainda? Como você entende essa primeira metade do seu mandato e a partir de dezembro caminhando a segunda metade? Charles, eu acredito que um mandato de crescimento, né? O primeiro mandato você busca aprender muito, especialmente nos primeiros 6 meses. Depois um mandato de uma oposição atuante, mas responsável, respeitosa, que acima de tudo você defende o interesse da sua cidade e dos cidadãos campistas. Esse sempre foi o meu compromisso, não é fazer oposição por oposição, mas fazer uma oposição que consiga apontar os erros da administração e para que a administração possa ouvir, encarar esses erros como um incentivo e uma crítica construtiva para melhorar, muito embora isso não aconteça. Um mandato apresentando alguns projetos, só que infelizmente muitos projetos ficam engavetados, sem ser votados na tribuna da Câmara. Talvez os projetos que mais enfrentem o governo são projetos que não passam nem para votação. É um questionamento que nós, vereadores de oposição, estamos fazendo e vamos lutar para que nesse segundo biênio, né, 2015-2016, essa história possa mudar na Câmara, que possamos, ainda que os projetos sejam negados, que possamos ter projetos pelo menos colocados em votação na nossa Câmara. Um mandato que a oposição vem fazendo com relação a buscar informações, não informações que nós queremos, mas informações que a população nos cobra nas ruas. Enquanto os cidadãos nas ruas que querem saber quanto custou aquele show, daí aquela luta minha desde o início do ano, desde janeiro, para saber quanto ela realmente custou. O verão da família no show do Farol do Santo Tomé, um outro pedido de informação que as pessoas... Até hoje não foi respondido isso? Todos eles não, eles mandam a gente buscar no Diário Oficial, só que eu sempre digo que é um Diário Oficial furado. Eu preciso saber o valor realmente, não de cada show. Isso tem lá, são shows caríssimos, que até questiono. Mas eu preciso saber quanto que custou exatamente a estrutura daquele show e não o valor global, não de todos os shows. A gente precisa saber direitinho quanto que custou cada show para saber se vale a pena. Porque o show não é só o artista. Não é só o artista, palco, tem toda som, uma estrutura, banheiro exatamente. químico, fechamento. Exatamente, a comida que é oferecida aos convidados e aos artistas. Tem também a questão da hospedagem, então, isso deslocamento. Saber quanto que custou no geral e cada show especificamente. Essas informações a gente não conseguiu obter. Outra luta nossa que as pessoas nos cobram na rua é a questão de qual o real tamanho da máquina administrativa hoje, quantos são os funcionários concursados, quantos são os funcionários comissionados, quantos são os funcionários terceirizados do município. Nada contra ninguém, mas a gente poder entender o tamanho da máquina administrativa. A Câmara me negou esse pedido de informação. Um balancete que vem mensal não informa? Não temos essa resposta. Como não? Para você ver que nós não temos essa resposta, eu busquei essa resposta na Câmara. Os vereadores da bancada governista negaram meu pedido de informação. Fui pela lei de acesso à informação à Secretaria de Administração. Até hoje eu não obtive nem um sim nem um não da Secretaria de Administração com base na lei de acesso à informação. Tive que buscar a justiça através de um brilhante trabalho de um advogado chamado Dr. Kleber Tinoco. Um brilhante advogado que preparou uma petição excelente, tão brilhante quanto ele. Ingressando na justiça, obtivemos uma liminar favorável, só que o município, que não é transparente, ele não se contenta apenas em não ser transparente, ele recorre na justiça para não ser transparente. Ele recorreu, estamos esperando o julgamento por parte do Tribunal de Justiça para que possamos ter o nosso pedido deferido e possamos conseguir, né? Eu acho que ter acesso a esses números e poder mostrar para a população qual é o número de concursados, comissionados e terceirizados. Então, eu acho que é 2 anos de mandato, assim, buscando defender os interesses de Campos. Vereador, corre o risco do seu mandato? Corre o risco do seu mandato acabar e não saber essa informação? Depende da justiça agora, né? Eu espero que não. Eu sou uma pessoa muito positiva, Charles. Eu espero que não. Quando as pessoas vêm conversar comigo, já está na pauta para ser julgado, não sei quanto vai ser julgado, mas já está na pauta para ser julgado, eu vou torcer até o final. Se precisar recorrer novamente, eu vou até as últimas instâncias para conseguir esse objetivo. E eu acho que o nosso mandato é esse, visitando as localidades, que eu sempre procuro visitar as pessoas, atendendo sempre que nos procuram. Eu tenho o meu telefone pessoal e o meu e-mail pessoal no site da Câmara. Quem falar que não me acha, não procurou, né? É porque não procurou. Se eu não atendi, eu logo retorno a pessoa, independente se eu conheço ou não o número da pessoa. Uma vez sendo pessoa pública, eu tenho que atender as pessoas. Talvez eu nunca vá resolver o problema delas, mas pelo menos tentar, eu vou tentar. Então, acho que é um mandato de construção, visões para apresentar muitos mais projetos e buscar, Charles, principalmente, cuidar da nossa cidade. Ainda que como vereador de oposição, as forças não são como nós queríamos, mas é o que eu tenho. E se é o que eu tenho, eu vou enfrentar, que seja através dos meus pronunciamentos na Câmara.
Cada discurso que eu fizer na tribuna, eu vou fazer. Cada visita que eu precisar fazer, seja escolas, que eu visito muitas escolas, visito os creches, visito os postos de saúde, para entender o que acontece com a minha cidade. E mostrar para as pessoas que é possível, sim, acreditar num político que quer defender os seus interesses, que está lá único e exclusivamente porque ama a sua cidade e que quer cuidar da sua cidade. É isso que eu quero nesses próximos 2 anos, apresentando os projetos interessantes que possam melhorar a vida do campista em geral. E ainda vem tem outras notícias correndo pela cidade, pleiteando o seu nome para a prefeitura no próximo pleito de 2016. O que você entende como uma próxima empreitada, seu mandato pela metade, primeiro mandato, já é necessário esse momento, tem de aguardar um pouco mais? Aí ainda existe, do outro lado, correntes dizendo, como boatos, no ouvido da boca dos próprios, o Nildo Cardoso também vai lançar uma candidatura à prefeitura e da boca dele disseram que vai pegar o seu apoio para vice, da mesma forma que eu ouvi, da mesma forma do grupo do Arnaldo, que vai tentar com que você venha numa vice do Arnaldo. Como realmente está se processando tudo isso? Primeiro dizer, Charles, que a gente fica satisfeito quando pessoas, lideranças políticas do nosso município, nos querem como vice. Eu tenho uma relação pessoal com o Nildo Cardoso, que é muito grande mesmo, nossas famílias são amigas, ele era um grande amigo do meu pai, e nós construímos essa amizade, eu e ele também. Eu fico feliz de ser colocado como vice por algumas pessoas. Por mais que você tenha falado, e no início do programa você falou que, muito embora pareça estar distante, mas 2016 já está aí, eu tenho um pensamento, e eu questiono muito isso nos políticos. É lógico que nós temos que pensar nos processos eleitorais, sem dúvida nenhuma. São os processos eleitorais que garantem a continuação ou a mudança de um grupo político ou de um projeto político. Só que eu estou mais focado com o meu mandato de vereador. Meu pai me dizia isso, você não pode querer se candidatar a nenhum cargo se na oportunidade que você teve você não fez bem feito. Então como é que eu vou me lançar, seja a reeleição a vereador ou seja a prefeito em 2016, se eu não realizar um bom mandato de vereador? Eu acredito que esteja realizando um bom mandato de vereador, quero melhorar cada vez mais, quero ser melhor para a minha cidade e para a população de Campos, e 2016 estava na frente. As forças políticas que estão se colocando como pré-candidatos agora, é um direito de cada um, acho que as pessoas têm que se lançar, eu não. Eu prefiro, Charles, construir o meu mandato quanto vereador nestes 2 anos que ainda restam. Mostrar para as pessoas da minha capacidade, mostrar às pessoas que eu me preparo cada vez mais para isso. Nunca escondi de ninguém que eu sonho ser prefeito de Campos e não vou abrir mão desse sonho, não vou. Eu nem sonhava em ser vereador, mas de criança eu já dizia que eu sonho em ser prefeito de Campos. Esse sonho ninguém tira de mim. Quando vai acontecer, eu não sei. E principalmente, Charles, nós temos que respeitar a vontade das pessoas. Hoje nós vivemos um sentimento, e não é só em Campos, é um sentimento de mudança, de renovação. Então, se esse sentimento crescer cada vez mais e nos mostrar isso em 2016, bom, vamos ver. Agora, nós temos que respeitar o sentimento do eleitorado, o sentimento do cidadão campista. Eu sempre aprendi essa frase do meu avô Zé Barbosa. Quando o povo quer, não adianta, ninguém segura. Eu coloco na mão de Deus, depois na mão do povo. Se o povo mostrar que ele quer de mim, eu vou estar aqui pronto para enfrentar qualquer tarefa que seja colocada na minha frente. Seja como vereador, seja como prefeito, em qualquer momento da história desse município. Agora, que é um sonho meu, um desejo pessoal de querer ser candidato a prefeito e ser prefeito de Campos um dia. Mas, acima de tudo, um desejo de poder reconstruir essa cidade. Mostrar para as pessoas que é possível, sim, você ter um administrador zeloso. Um administrador que olha nos olhos das pessoas para tomar qualquer atitude. Que conversa com a Câmara de Vereadores, mas que cobra a independência da Câmara de Vereadores. Que cobra responsabilidade dos seus secretários. Que cobra a responsabilidade dos funcionários da casa, que respeita os funcionários da casa, que as pessoas pensam que a riqueza do município de Campos hoje, são os royalties. Não, uma das maiores riquezas é o funcionário público municipal. Os prefeitos passam, os funcionários públicos permanecem. E quem bota a mão na massa. E quem bota a mão na massa. Então nós temos que ter, Campos carece desse administrador. Esse administrador que tem a responsabilidade de pagar em dia os prestadores de serviço. É inadmissível. Prestou um serviço, tem que receber. Ele prestou aquele serviço e não fica nesse jogo de empurra, recebe quando eu acho que tem que receber e por aí vai. Isso é inadmissível. Seu avô, quando prefeito da cidade, remonta a idos de 1900, anos 80, a história diz que ele madrugava no triturador da prefeitura. Madrugava no triturador. Ele era o primeiro a chegar, ele ligava para as pessoas, vem receber. Eu tenho essa história, eu tenho que continuar com essa história. Seu avô já fazia isso. Eu acho que é uma responsabilidade.
Quando a gente presta um serviço, seja você aqui na sua TV, você como empresário, eu como advogado, a gente não quer receber em dia, qualquer cidadão não quer receber em dia, porque uma empresa que presta um serviço, desde que preste um serviço dentro da legalidade responsável, cumprindo com suas obrigações, não possa receber. Então é isso, é esse tipo de administrador que eu quero mostrar para as pessoas que Campos precisa, e se tiver que acontecer, e se for da vontade do povo, como eu disse, quando o povo quer, não adianta, ninguém segura, é ele que decide, estarei pronto para qualquer missão, para qualquer tarefa, sempre em nome da minha cidade que eu amo tanto, que é Campos. É importante nós fazermos uma avaliação também do seu mandato em relação, podemos dizer, ao seu colégio eleitoral. O seu colégio eleitoral hoje ele se concentra muito na pedra, na Zona 78, que hoje vem... 98 e 99. 98 e 99, que vem ser a pedra, que também vem ser um reduto onde tem-se uma resistência muito ao grupo do atual governo municipal, do grupo do Garotinho. Isso pode ser um fator preponderante para se determinar algum tipo de aliado que venha a se agregar, algum tipo de composição que venha a ser feita, que em detrimento dessa resistência que existe ao atual grupo municipal? Charles, a gente tem que primeiro se fazer conhecido em todos os locais da cidade, né? Eu procuro isso, visitar as localidades, visitar as pessoas. Quando as pessoas me convidam, eu vou com imenso prazer. Qualquer cantinho da cidade a gente vai visitar as pessoas. E é lógico que no processo eleitoral você acaba fazendo essas diferenças. Onde você é mais forte, onde você precisa melhorar, isso sem dúvida nenhuma. Mas, região sul, região norte? Exatamente, onde você pode melhorar, exatamente. Essa região onde você tem mais voto. Talvez você precise melhorar o seu nome em outra região, fortalecer o seu nome em outra localidade, e por aí a gente vai. E o nome, os nomes a serem escolhidos, é lógico que vão passar exatamente também por esse estudo, por essa análise. Pessoas capacitadas vão fazer junto da gente essa análise. Estejamos nós numa campanha para reeleição para vereador ou futuramente numa campanha para prefeito. Isso com certeza vai acontecer. Eu acho que o importante é que as pessoas tenham consciência, eu demonstro isso para as pessoas na rua, é muito, independente de onde eu tenha tido voto, Charles, independente de onde eu tenha tido voto, uma vez eleito eu sou vereador de todo mundo. É triste até quando as pessoas batem no meu gabinete, eu me ligo, vereador, desculpa, mas eu não votei em você não. Por que desculpa? O voto não é meu, o voto é seu. Você não é obrigado a dar um voto a mim não. Você é obrigado a dar um voto em quem você quiser. Desde que você formule a sua consciência, por ideologia, quem você quer votar. Se você procura saber quem é aquele candidato, e pronto, acabou, você não me deve nada. Agora, eu, uma vez eleito, eu te devo sim. Devo satisfação do meu trabalho, devo ouvido a você, saber o que você pretende, quais são os seus anseios para a sua localidade, e a partir daí eu vou atuar. Então, que a gente consiga evitar o máximo de distinção entre as localidades e se colocando como vereador de toda Campos. Seja em Santa Maria, Santo Eduardo, lá no Farol, seja em Rio Preto, seja em Guarulhos, que é onde eu moro. É a cidade, eu vou dizer para você que é o ponto da cidade, todo respeito a todas as outras. Eu amo Guarulhos. Eu não nasci em Guarulhos, eu fui criado em Guarulhos. Desde criança eu frequento meu avô, a vida toda morou lá. Eu tenho o privilégio de quase 10 anos já, morar com a minha avó, minha mãe e minha avó Dona Zaira, em Guarulhos. Adoro sair domingo. Na Rua Francisco Faria Barbosa? Exatamente. Lá no antigo Melado. Exatamente. Então, eu sou apaixonado por Guarulhos. Então, mas eu não posso fazer diferença, exceto porque eu tive mais voto na região central da cidade e eu moro... Para mim não tem essa diferença. É Campos. Eu estou dentro, disposto a defender e a melhorar aquela localidade ou aquele grupo de pessoas. É um dever meu. Em relação ao pleito de 2016, que nós já começamos a discutir, existe alguma possibilidade de acordo para vir no grupo do Garotinho? Eu? Sim. Pergunta simples. De forma alguma. Não, não e não. Não tem essa dificuldade. Respeito às pessoas. É importante deixar isso claro. Respeito às pessoas. As pessoas duvidam muitas vezes, mas é o direito delas duvidarem. Como também duvidava de como seria a minha atuação na Câmara. Será que ele é parecido com o pai dele mesmo, quanto vereador de oposição? Acredito que esteja demonstrando isso. Mas é o direito das pessoas. Eu tenho a história do meu pai, tenho a história do meu avô, mas eu sou Rafael Barbosa Diniz. Eu sou Rafael Barbosa Diniz. Muito embora eu tenha que ter optado por um sobrenome, para o nome ficar mais curto, que no processo eleitoral é ruim, quando você tem um nome comprido, seja para os jingles ou seja para os slogans de campanha. Mas eu sou Rafael Barbosa Diniz. Eu digo o seguinte, todas as qualidades que eu tenho são do meu avô, do meu pai, da minha mãe e da minha avó. Os erros não, os erros são meus. Mas eu sou Rafael Barbosa Diniz. Quero que as pessoas me entendam. Agora, aquelas pessoas dizem, mas será que um dia ele pula para o grupo que é... Não, não e não. Vou sempre respeitar. Quem acompanha, acho que é a 10ª vez que eu repito essa expressão, quem acompanha a minha atuação na Câmara. Mas eu tenho que sempre enfatizar em cima disso. Quem acompanha a minha atuação na Câmara sabe que eu respeito a todas as pessoas, discuto os políticos e a política. Agora, eu estar compondo com esse grupo político a nível de... Não, podem ficar tranquilos quanto a isso, não tem essa dificuldade. É condição única, não tem nenhuma possibilidade. Não tem por condições minhas.
convicções próprias. Exatamente. Eu não concordo com a forma de fazer política desse grupo. Tem muitos quadros bons, seja no próprio secretariado deles, mas que um dia possa estar do meu lado aqui. Entendeu? Isso é... Quantos secretários estão hoje lá que foram secretários aqui desde a época do meu avô? Isso não é um problema. Estou falando com as pessoas que estão lá. Quantos vereadores da bancada da situação eu acredito que podem ser futuros companheiros meus em qualquer bancada? Entendeu? Agora, eu compor com esse grupo político, não. Isso não. Com todo o respeito que eu tenho a todos eles, enquanto pessoas, mas não. Rafael, eu gostaria de aproveitar esse momento, agradecer a sua presença aqui e, claro, deixar a Mundi TV à disposição e, com certeza, desejar um bom mandato e, com certeza, você consiga atingir os seus objetivos, tá certo? Charles, e deixa uma declaração aí aos Eu agradeço primeiro o seu carinho comigo de sempre, a sua amizade. É sempre importante quando a gente encontra meios de comunicação, volto a dizer, com independência, que garante ao homem público liberdade para poder se expressar. Eu acho que nós temos a obrigação de estar aqui sempre que eu puder. Você me Rafael, pode ser tal hora, pode ser tal Charles, pode ser agora então, porque a gente tem uma oportunidade que as pessoas que estão nos assistindo, e muitas pessoas nos assistem, eu lembro da repercussão que foi o programa no ano passado, e para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da gente, como eu disse no início do programa, deixar uma mensagem para o cidadão de Campos, agradecer o carinho das pessoas, cobrar que as pessoas participem mais do meu mandato. Cheguem perto, nos procure através do nosso telefone, nosso e-mail na Câmara. Deixe o telefone de contato. 998-92-8428. Procura a gente lá. Se eu não atender, eu logo retorno, mas é o único telefone. É o telefone que minha mãe fala comigo, meus irmãos falam comigo, que meus amigos falam comigo, que meu gabinete fala comigo, que minha namorada fala comigo, que você fala comigo, todo mundo fala comigo. Não tem dificuldade. E, principalmente, o que eu penso ao cidadão de campista é o seguinte: cobre do homem público. Cobre sim do homem público, nós estamos aqui para isso. Mas faça a sua parte. Sua parte é cuidar da cidade, é cobrar do homem público, mas também fazer a sua parte para que Campos possa melhorar. É lógico que a gente pensa que política se faz num processo eleitoral, mas se faz também fora do processo eleitoral, cuidando da sua cidade. É um papel que você não joga no chão, entendeu, Charles? É você respeitar o colega no trânsito, o companheiro no trânsito, e por aí a gente vai, e principalmente escolhendo na hora de votar com independência, com ideologia, com responsabilidade. Para não se arrepender. Está nas nossas mãos, cidadão campista, a mudança dessa cidade. É uma cidade que pode muito mais, e eu quero estar do seu lado fazendo essa renovação e fazendo essa mudança. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a vocês, telespectadores, que ficaram até agora com a gente. E com certeza, se quiser saber um pouco mais da programação da Mundi TV, acompanhe nossos canais de informação, nossos canais de comunicação. Tem um Facebook e tem também a fanpage, além do nosso canal no YouTube. Está tudo aqui no rodapé para vocês acompanharem. E agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.